Neste vídeo mostrarei que autoestima e motivação são importantes, mas apenas em determinados momentos. Ou seja, elas não são sempre úteis e podem até atrapalhar. Esses momentos podem ser resumidos em somente 3 palavras. Eles ocorrem em todas as áreas da vida das pessoas, seja no trabalho, na escola, no esporte, na amizade, no amor, entre outras. Então, diante de todos nós sempre haverá o momento do desafio, da superação e do reconhecimento. Esses 3 momentos podem terminar de forma positiva ou negativa. Não importa, mas esses momentos sempre aparecerão em nossa vida. Então, nesse vídeo mostrarei justamente a importância de usar a motivação e a autoestima nos momentos corretos e evitar usá-las no momento errado. Tudo isso para que você sempre tenha sucesso em qualquer área de sua vida. Comecemos pelo momento do desafio. Já começo dizendo que esse momento não tem nada a ver com a autoestima. Usar a autoestima nessa situação pode até te atrapalhar. Pois bem, de tempos em tempos, todos nós esbarramos com desafios novos ao longo da vida, como se deparar com uma grande montanha no meio do caminho, por exemplo. Cabe à pessoa decidir se irá aceitar o desafio de escalar a montanha ou não. Outro exemplo é o desafio de começar um relacionamento firme e permanente, como o casamento. Ou o desafio de começar uma determinada profissão, num novo emprego. Os desafios sempre aparecerão em nosso caminho, e isso é inevitável. Cabe a nós encararmos ou não. E do que uma pessoa precisa para encarar um desafio? Da motivação. É durante um desafio que a motivação é importante e necessária. Mas, afinal, o que é motivação? Basicamente, motivação é um motivo para a ação. O motivo significa simplesmente o combustível da ação, ou seja, é o sentimento, o gostar, a vontade de agir. Já a ação significa um comportamento novo, cujo caminho você ainda não conhece. Afinal de contas, um desafio sempre é algo desconhecido, que nunca experimentamos antes. Então, a motivação é a vontade de agir, encarando esse desafio. Depois que você enfrenta o desafio e começa a conhecê-lo, o comportamento que você adquiriu passa a não ser mais novidade, obviamente. Suas ações passam a ser espontâneas e bem conhecidas em seu cérebro. Em outras palavras, você adquire o hábito, a destreza. O hábito é importante porque é um comportamento automático, ou seja, você já aprendeu e não precisa mais pensar a respeito. Ele se torna mecânico, não precisa de motivação. Você não precisa estar motivado para escovar os dentes todos os dias, por exemplo. A motivação é necessária apenas quando for começar um hábito novo, ou seja, um desafio. Mas o hábito também tem seu lado negativo. Por se tornar automático, não há mudança no comportamento. Ele se torna fixo e inflexível. Só que o problema disso é que o mundo muda o tempo todo. A única constante existente no universo é a mudança. Os hábitos não evoluem com o tempo, mantendo a pessoa presa ao passado. O comportamento torna-se cada vez mais desatualizado e obsoleto. E isso impede a pessoa de enfrentar os novos desafios dos tempos atuais. Então, qual é a solução para enfrentar todos os desafios? Em outras palavras, do que uma pessoa precisa para se manter sempre motivada a mudar? Precisa adquirir conhecimento.
obter mais conhecimento será sempre um comportamento novo, ou seja, precisa sempre de motivação. O conhecimento novo atualiza suas ideias, te obrigando a rever os velhos hábitos. Isso sempre gera um impulso, uma vontade de mudar. Então se começa um ciclo vicioso. Quanto mais você adquire conhecimento, mais vontade brotará de dentro de você. Ou seja, você se abastece com o combustível da motivação. E quanto mais vontade de mudar, mais conhecimento você buscará ter. Bom, uma vez que a pessoa se encontra motivada para enfrentar os desafios, a próxima fase inevitável será a superação. Quando surge esse momento, não devemos perder tempo com motivações e nem nos preocupar ainda com a autoestima. Mas, afinal, é superação de quê? Dos obstáculos da vida, dos problemas no meio do caminho. Eles sempre aparecerão, independentemente dos caminhos escolhidos por cada um. A pessoa que escolheu escalar a montanha, com certeza encontrará problemas em alguns percursos. Os casais, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente terão que enfrentar obstáculos no casamento. Inclusive na profissão escolhida, a pessoa uma hora terá que enfrentar dificuldades e empecilhos. Dependendo da situação, muitas pessoas costumam enxergar tais obstáculos como se fossem muros intransponíveis. Para resolver problemas e superar obstáculos do caminho, o foco deve ser outro. O ser humano possui duas ansiedades naturais. A primeira é que ele quer ser o dono da razão, pensando estar sempre certo em suas ideias e atitudes. A segunda ânsia natural é que qualquer pessoa quer ser superior aos concorrentes, achando-se melhor que os outros. São características que fazem parte da natureza humana. O problema é que quando a realidade bate a porta, expondo um erro ou uma derrota, o ser humano tende a reagir com frustração e desistência. E cada vez que fica frustrado com um erro ou derrotado por outra pessoa, é natural que cresça dentro de si o medo de falhar novamente. Esse medo, por sua vez, gera insegurança para agir. Assim sendo, o homem tende a enxergar os próximos problemas como muros muito grandes e acaba travando no meio do caminho, com medo de falhar. Qual seria, então, a solução para evitar esse medo? O cardiologista e neurolinguista Laí Ribeiro costuma dizer o seguinte: comprometa-se com suas metas e encare os obstáculos como etapas para atingir o objetivo final. Ou seja, em outras palavras, foque sua atenção apenas no objetivo final que você deseja alcançar. Não perca tempo dando tanta importância para o meio do caminho. Dessa forma, os obstáculos acabam virando apenas degraus no processo e não muros que impediriam o seu caminho. Há um velho ditado que diz: o rio atinge o seu objetivo porque aprendeu a contornar os obstáculos. Imagine que você seja um jogador de futebol e está com medo de começar o jogo porque enfrentará um adversário difícil. Então, toda vez que esse adversário aparece, você se trava. Quando a bola chega, você se atrapalha todo, não conseguindo nem driblar. O adversário, nesse exemplo, representa o obstáculo que você enxerga como um muro intransponível. Se, ao invés de se concentrar nesse problema inevitável, você entrasse em campo com um único objetivo em sua cabeça, que é fazer gol,
o adversário se tornaria uma mera questão secundária. Ou seja, ele se tornaria apenas uma etapa do jogo, e não um impedimento para você ir em frente e tentar. Afinal, a única coisa que você deve pensar é em fazer o gol, nada mais. Perceba então que o problema não é o problema, mas a forma como a pessoa reage a ele. Para a programação neurolinguística, a mudança de perspectiva é a solução. Ou seja, ao invés de você pensar assim, isto não pode ser feito, passe a questionar seu cérebro da seguinte forma: como isso pode ser feito? A vida é um eterno caminho pelo qual você deve superar obstáculos à frente, independentemente do percurso que escolheu trilhar. O preço da perfeição é o erro. O preço da vitória é a derrota. Errar é humano. As pessoas erram o tempo todo. Errar faz parte do processo de evolução pessoal e de aprendizagem. Queira errar. Espere pelo erro. Então, o medo de falhar vai simplesmente embora. Dessa forma, você se focará apenas no objetivo. Considerando então a pessoa que conseguiu superar os problemas e atingir seus objetivos, a fase final torna-se a vontade de reconhecimento. Mas, para que as pessoas querem reconhecimento? Para ter o sentimento de utilidade. Todas as pessoas gostam de se sentir úteis para alguma coisa, seja no que for. Então vem uma segunda pergunta. Qual o objetivo de querer ser útil, afinal? É para se sentir feliz. Simples assim. Felicidade é o resultado final de todo ser humano, independente dos caminhos escolhidos para alcançá-la. Agora, para conseguir reconhecimento, antes a pessoa precisa ter o quê? Um bom desempenho, é claro. Com mau desempenho não há reconhecimento. Bom, de acordo com a neurociência, o desempenho é sempre dependente de uma coisa: da autoestima. Dados mostram que a autoestima sempre será superior ao desempenho e nunca o contrário. Em outras palavras, o desempenho é dependente da autoestima. Então, se a autoestima subir, o desempenho a acompanhará, mas sempre em um nível mais baixo. Mesmo se o Cristiano Ronaldo, por exemplo, entrar em campo com baixa autoestima, não importa seu talento, pois ele jogará esse dia com um desempenho mais baixo que o de costume. Mas o que é autoestima, afinal? Por acaso seria o mesmo que amor próprio? A resposta é não. Ter amor próprio é outra coisa. Pode até melhorar ou aumentar o amor próprio, mas apenas como consequência da autoestima. Só que um não é dependente do outro. Há, por exemplo, casos de pessoas com pouco amor próprio, mas que possuem excelente desempenho profissional. Logo, amor próprio não pode ser autoestima, como muita gente defende e confunde. O que é autoestima, então? Ela significa simplesmente auto-reconhecimento. Ou seja, você oferece reconhecimento a você mesmo, dando importância apenas secundária para o que as outras pessoas acham. Isso é autoestima. Você conhece o seu bom desempenho e o valoriza, independente das críticas e até dos elogios. Não se trata de uma visão irrealista de si mesmo, o que configuraria egocentrismo. Autoestima é uma autoconstatação consciente de seu próprio desempenho. Mas por que a maioria das pessoas quer o reconhecimento apenas dos outros? É porque a sociedade humana ensinou as pessoas a se compararem umas com as outras.
Faz parte de sua natureza se espelhar no próximo. Mas nas últimas décadas, essa tendência cresceu descontroladamente, de tal forma que o homem passou a ser viciado na aprovação dos outros. E isso atrofia e empobrece a sua própria autoestima. Bom, então qual é a solução para evitar a autoestima baixa? Passe a se comparar consigo mesmo e não com os outros. Vejamos um exemplo. João está com mais de 100 quilos e quer emagrecer. Seu objetivo é chegar aos 70. A primeira coisa que ele faz é observar um rapaz e dizer: eu quero ficar igual a esse cara. Ou seja, ao invés de focar em si mesmo, João se concentra apenas no outro. Depois de se comparar com o atleta, ao perceber que o caminho para chegar aos 70 quilos é longo, João logo desiste. Já Pedro faz diferente. Ele ignora os outros atletas e passa a se comparar consigo mesmo. Sua disciplina é prestar atenção apenas em seus números. Ele vai observando suas medidas diariamente, com o objetivo de perder 1 quilo por dia. Se continuar nesse ritmo, preocupando-se apenas com suas próprias medidas, ele não terá motivo para desistir. Observando somente seu desempenho progressivo, Pedro se sentirá animado e confiante, mas nunca frustrado. Daqui a 2 meses, por exemplo, já estará com 88 quilos. Bastou olhar para si mesmo, não perdendo tempo com os outros. Quando nos comparamos com os outros, acabamos sempre perdendo. Sempre haverá alguém melhor que nós em alguma coisa, em algum momento da vida. Então o resultado será sempre a frustração e a desistência. Mas quando você ignora os outros e se compara consigo mesmo, não há derrota. Não há vergonha ou frustração contra seus próprios resultados. Um aluno que tirou nota 2 na prova vai desistir de estudar essa matéria se pensar em tirar nota 10, como os colegas de sala. Mas, se ele pensar em tirar nota 3 na próxima prova, a distância do 2 é pequena e a disputa será apenas consigo mesmo. Conseguindo tirar 3, agora o próximo passo é querer tirar 4, pois está mais próximo do 3 do que do 10. E assim por diante. Se você se compara consigo mesmo, sempre sairá ganhando no final. Só assim para adquirir a verdadeira autoestima, ou seja, o autorreconhecimento. Eleanor Roosevelt disse uma vez: ninguém pode lhe fazer inferior sem a sua permissão. E se o objetivo final do ser humano é ser feliz, terminemos esse vídeo com uma frase de Dale Carnegie: sucesso é conseguir aquilo que você quer. Felicidade é querer aquilo que você conseguiu. O autorreconhecimento é a chave.